Nosso boa noite a todos. Iniciando mais uma segunda-feira, a última segunda-feira já do mês de agosto. O ano já está voando, indo já para o último trimestre, para o último quadrimestre. Então, antes de iniciarmos a exposição dessa noite, eu gostaria de convidar todos para que fechemos nossos olhos, ficando com eles abertos, da maneira que você melhor conseguir se concentrar, se compenetrar em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso Mestre. Agradecidos que somos dessa semana que se inicia, dessa última semana do mês de agosto, dessa casa que nos acolhe, apesar da temperatura fria lá embaixo, com tanto calor, com tanto amor, com tanto carinho, da espiritualidade que há tanto preparou esse ambiente, e que possamos compreender um pouquinho mais dos seus ensinamentos dessa noite, esses ensinamentos que com certeza o alto vai nos ajudar na compreensão e na explicação dessa noite. Mestre Jesus, crentes no vosso amor, pedimos a vossa permissão para iniciarmos os estudos dessa noite. Sê conosco, e que assim seja. Bom, o tema dessa noite, ele está lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, entre os itens de 11 a 16, para depois quem quiser buscar um pouquinho mais aprofundar no tema. E o tema é o duelo. Santo Agostinho, ele compara o duelista com o suicida. E por que ele faz essa comparação? O texto que ele traz é o seguinte: enquanto o suicida, não tendo coragem para aguentar as vicissitudes da vida, age contra a sua própria vida, o duelista, não tendo coragem de suportar uma afronta, ele age contra a vida do seu próximo. Então, qual que é a comparação que Santo Agostinho faz aqui? O suicida, quando algo, né, as próprias vicissitudes, as próprias chagas daquele ser mesmo são maiores do que ele consegue suportar, então ele acaba cometendo o suicídio. E essa é uma das razões, né, uma das causas. Enquanto que o duelista, né, não conseguindo suportar uma ofensa que vem de outrem, então ele acaba machucando, ofendendo, indo para a briga, se duelando com esse outro. O que vem a ser o duelo? Daí eu peguei a definição, ele fala o seguinte, são dois seres que se armavam e se enfrentavam em defesa da honra e de seus princípios. Isso foi quando a doutrina foi escrita, né, um pouco mais de 150 anos atrás. O indivíduo ofendido, para demonstrar brio e coragem, e que era um espírito forte, desafiava o outro, para que, ferindo da morte, levasse sua honra com sangue diante dos demais, tornando-se respeitado. Os séculos passaram e, aparentemente, esse duelo, que até então a doutrina traz nos livros, que a gente vê em alguns romances ou em alguns livros de histórias, eles foram se desaparecendo com as chegadas dos direitos humanos, passando a ser considerado como homicídio, tendo sido reprimida a sua prática. Mas será que efetivamente esses duelos eles desapareceram? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 757, Kardec pergunta: pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? E a espiritualidade responde: não, é um assassínio, e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como o juízo de Deus. Então, o que a espiritualidade fala? Não é legítima defesa. A partir do momento em que eu chamo alguém para essa briga, para esse duelo, já foi algo armado, foi algo planejado. Deixa de ser legítima defesa e passa a ser um caso de assassinato, digno dos bárbaros. A gente vê que a espiritualidade ela fala, quanto mais a sociedade se adianta, menos essas brigas vão acontecendo, menos esses duelos vão ocorrendo. Por quê? Porque você começa a ter um pensamento mais evoluído, um pensamento mais moral, e essas ofensas, essas afrontas deixam de ser uma razão para essas brigas, para esses duelos, né? Na questão 758, Kardec continua:
Poder-se-á considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tem quase certeza de que sucumbirá? E a resposta é clara. É um suicídio. Então, se eu tenho certeza de que o outro é mais forte do que eu, e mesmo assim eu vou para aquele duelo, é considerado como um suicídio, porque eu tenho certeza que eu vou sucumbir, eu tenho certeza que o outro vai me vencer. Em resumo, em qualquer caso, esses duelistas ocorrem em erro, seja porque atenta friamente e de propósito quanto à vida de outrem, seja porque expõe inutilmente a sua própria vida. E também na questão 759, Kardec continua que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Então a gente percebe que todas essas brigas, todos esses duelos que a gente até então está falando, que aconteciam no passado e a gente vai tentar explicar que ainda acontece nos dias de hoje, elas são movidas ao quê? Orgulho e vaidade. Então, a partir do momento em que eu tenho aquele meu orgulho ferido, aquela minha vaidade ferida, então eu tento partir para cima do outro, por assim dizer, e o outro para cima de mim, e assim a gente vai vivendo nessa sociedade um pouco tanto quanto caótica, né? E tem uma subpergunta. Mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada e em que uma recusa for a covardia? Então existe uma causa justificável para essas brigas, para esses duelos? Isso depende dos usos e costumes. Então o começo da resposta já é interessante. Então ele simplesmente não fala, não, é uma covardia, é algo dos bárbaros. Ele fala, isso depende dos usos e costumes. Por quê? Porque a espiritualidade sabe da época em que cada um vive, da época em que cada um desses duelos acontecem. Quanto mais atrasados os povos, mais se justifica perante aquele povo, perante aquela evolução, não que seja de forma correta, né? E daí ele continua. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando, nem se deixando matar, que repararão agravos. A mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado o homem, se cometeu alguma falta, ou em perdoar, se de seu lado esteja a razão, e qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos, que não o podem atingir. Então, o que ele fala aqui? Né? É muito mais grandioso eu me confessar culpado, quando eu sei que eu assim o errei, né? ou eu perdoar aquele que errou contra a minha pessoa. Né? Por quê? Porque eu já consigo, através desses atos de caridade, desses atos de amor, desses atos de compaixão, tentar me elevar um pouquinho mais dentro dessa nossa sociedade. Né? Mas esses duelos, então, que a gente falou no começo, eles de fato sumiram? Né? Esses dias saiu no jornal uma briga de trânsito, acho que aqui no Zanaga, na rodovia Anguera, que acabou virando um acidente. A pessoa que estava dirigindo veio a óbito, tinha mais 2 crianças e uma outra pessoa no carro que foram parar no hospital por causa de uma briga de trânsito. Não é uma forma de duelo? A partir do momento em que de repente eu tomo uma fechada, ou que a pessoa simplesmente não me viu e ela entra na minha frente, ou eu entro na frente dela, ela me xinga, eu ao invés de pedir desculpa, xingo ela de volta, os dois saem correndo um contra o outro e acaba causando um acidente. Não é uma forma de eu chamar alguém também para um duelo? Hoje a gente está num cenário político. Né? Será que eu consigo sentar numa mesa e discutir com alguém, uma discussão saudável, uma discussão de ideias, com alguém que pense totalmente diferente do que eu, sem partir para uma ofensa, sem partir para uma briga? Né? Às vezes, 2 pessoas totalmente opostas, com 2 ideias totalmente opostas, eu consigo conversar sem partir para esse duelo, ainda que seja um duelo de palavras? Hoje talvez eu não tenha mais aquele duelo de facas, de revólver, onde eu passe na rua, um marca contra o outro, quem atirar primeiro ganha. Mas esse duelo de trânsito, esse duelo de discussões de redes sociais, de internet, né? A partir do momento que eu exponho uma ideia, de repente, numa rede social qualquer, né? Pessoas que veem
me parabenizar, pessoas que vêm me agredir, né, simplesmente não sabem às vezes o que eu quis dizer com aquilo, né, ou simplesmente respeita, né, respeita a ideia do outro. Se você concorda, leia e concorde. Se você não concorda, leia e discorde para você, pense de uma maneira diferente, ou chama essa pessoa para uma discussão saudável, uma discussão de ideias, não uma briga, não ofensas, né? Nós não matamos mais com espadas ou pistolas, mas tem gente que mata ou se deixa matar de raiva, de decepção, de tristeza, de angústia, de tédio, de solidão, de inconformismo. Né? Quantas e quantas vezes a gente vê, né, as pessoas que são contrariadas, simplesmente às vezes não conseguem dormir, tem crises de ansiedade, crises de depressão, porque uma ideia não foi adiante, porque uma ideia não prosperou, porque alguém contrariou aquilo que pensava. Também não são formas de duelar, né? Eu não aceitar a opinião do próximo, eu não aceitar a posição do próximo. Então existem hoje diversas formas com que a gente se duela. Às vezes, como eu falei, uma agressão física, né, talvez não com armas, né, apesar que alguns vão para essas vias de fato, mas às vezes agressões físicas, brigas mesmo, às vezes agressões morais, às vezes agressões verbais, às vezes pais que não falam com filho por causa de política, filhos que não falam com tios, com primos, por causa de orientação sexual, por causa de time de futebol, por causa de país, de cor, de pele, de religião. Né? Quantas e quantas duelos a gente vê no nosso dia a dia? Por quê? Orgulho e vaidade. Eu simplesmente não consigo aceitar o que o próximo fala. Duelo entre as nações, né? O que é pior ainda, né? Países se duelando. A gente vê hoje Ucrânia e Rússia, né? Será que precisa de tudo aquilo? Ah, mas quem deu o primeiro tapa, quem deu o primeiro tiro, quem deu a primeira ofensa, precisa continuar, precisa ir adiante, né? Seres humanos brigando por terra, seres humanos brigando por poder, seres humanos brigando por política, seres humanos brigando por dinheiro. Tudo aquilo que nós não vamos levar quando a gente daqui partir. Né? Olha que interessante, né? Então se eu consigo propagar destruição, morte, ódio, às vezes destruição de terras, de vida, quem sabe até de um planeta, dependendo até qual proporção isso vai, por algo que eu não vou levar daqui. Né? Acho que o ser humano é o único que consegue, né, acabar com a vida, tanto dele quanto do seu entorno, e ainda nós nos consideramos um ser racional. Mas por que ainda? Orgulho e vaidade. Né? O cachorro, quando mata um outro animal, ele mata porque ele tem fome. A onça, quando mata, ela mata porque ela tem fome. Ela mata, come e acabou. Ela não faz aquilo por maldade. Nós matamos muito mais do que nós conseguimos comer. Né? Orgulho e vaidade. Nós brigamos muito mais para poder comermos muito mais, coisa que nós não precisamos. Orgulho e vaidade. Né? Nós matamos muito mais, nós destruímos muito mais para ter uma casa maior, para morar, às vezes, 2 pessoas lá dentro. Orgulho e vaidade. Né? Então a gente fica brigando por isso, por causa do nosso orgulho e vaidade. Mas será que sempre a gente está certo? Será que sempre essas perseguições, isso que acontece, sempre tem 2 pontos de vista? Né? A gente que trabalha com processo judicial, a gente costuma dizer que toda a história tem 3 lados. Né? Tem o lado de o lado do autor, o lado do réu e a verdade. Né? Então, um defende o seu peixe, mas sempre tem uma verdade nesse meio termo. E daí Divaldo nos conta uma história bem interessante que fala sobre o seguinte. Uma jovem, eu já li essa história aqui, né, mas eu acho ela interessante para o tema. Uma jovem já havia passado por reuniões mediúnicas de várias casas espíritas. Havia se submetido à fluidoterapia, água fluidificada, afirmando que orava e que estudava a doutrina espírita, a fim de se libertar de uma obsessão. Chegou ao centro espírita Caminho da Redenção, solicitando auxílio para a sua perturbação espiritual, passando a frequentar as reuniões doutrinárias. Passado alguns anos, numa dessas reuniões mediúnicas da casa, o obsessor fora doutrinado, como sempre, com amor, mas também com uma doce energia. O doutrinador, né, ou expositor, ou dialogador, o texto ele fala como doutrinador, apesar de eu não gostar muito do tema, da frase, né?
finalizou o seu trabalho dizendo que havia tentado os melhores argumentos, esperando encontrar uma resposta, esperando sensibilizá-lo, mas não obteve resposta. O espírito que se conversou mudo até aquele presente momento resolveu falar. Vocês estão enganados. Eu preciso esclarecer-lhes algo, é o espírito falando. No início, de fato, eu odiei muito essa mulher. São reminiscências de outras encarnações que nos prejudicaram muito. Porém, aos poucos, fui absorvendo as lições que são ministradas nessa casa de caridade. E após receber as respostas para as minhas dúvidas, nos diálogos que travei com o coordenador dos trabalhos, suavizei o meu caráter, abrandei meus vícios. E hoje já começo a viver uma vida diferente, tentando praticar tudo aquilo que aprendi nessa casa. Mas, ao deixar a minha antiga inimiga, percebi que ela me evocava com pensamentos, culpando-me e injuriando-me. Assim, hoje, eu sou por ela obsidiado e peço a Deus que me liberte desse jugo. E o espírito desligou-se do médium afastando. O diretor falou com a moça sobre a ocorrência, interrogando-lhe sobre a autenticidade dos fatos. Ela, sempre muito calma e paciente, passou a agredir o espírito com palavras ríspidas. Explicou que, como o obsessor havia prejudicado por anos a fio, impedindo-a de casar-se, de constituir-se uma família, ela agora também o perturbava, para que ele experimentasse o mesmo sofrimento. O diretor, conservando a calma e com muita bondade, passou a doutrinar agora a encarnada, esclarecendo-a sobre a terapia salutar do perdão, solicitando um estudo profundo da doutrina espírita e a sua renovação espiritual. A gente vê aqui nessa passagem, né, nessa história que Divaldo conta, né, o que de fato, né, assim, será que esses duelos também não acontecem entre seres encarnados e desencarnados? Né? E pode, inclusive, que nem na história aqui, dentro da nossa própria casa espírita. Né? Por que não? Né? Nós somos todos perfectíveis, não perfeitos. Né? Será que não temos algum desafeto que nos prejudicou no passado e hoje a gente continua emanando maus pensamentos para com essa pessoa, para com esse ser? Né? Pode até ser de uma maneira involuntária, pode às vezes até ser que eu não faça aquilo de caso pensado, mas sempre que eu lembro daquela pessoa, eu lembro com ódio, com rancor. Né? Será que ele também não recebe aquilo? Será que ele também não recebe esses pensamentos? Lembrando-se que o pensamento é uma forma de comunicação do espírito. Então, com certeza, tudo aquilo que eu penso, seja ele bom, seja ele mau, o outro recebe, porque pensamento é matéria, então ele vai até o local, ele sai da gente e ele se propaga pelo universo afora. Né? Então essas ofensas, a gente começa a entender de que o porquê que elas acontecem. Né? Então a gente pega, por exemplo, uma briga de trânsito. Tem um palestrante, que é o Leandro Carnal, que ele fala muito bem sobre ofensas. Né? E daí ele fala... Por exemplo, no trânsito, né? Existem diversos xingamentos, mas essa ofensa ela só chega até mim se eu de fato assim a querer. Né? Se alguém, por exemplo, xinga a minha mãe, existem duas formas, né, de eu receber esse xingamento. Né? Ela pode xingar falando que minha mãe trabalha com orientações sexuais pagas. Né? Se isso for verdade, não tem por que eu me ofender, porque ela trabalha de fato naquela profissão. Por que eu vou me ofender se é verdade? Se for mentira, por que eu vou me ofender se é mentira? O que isso me machuca? Né? Existe até um outro xingamento que é sobre a minha própria orientação sexual, que nem xingamento não é, porque são escolhas, cada um escolhe como quer viver, a forma como quer passar aquela existência, de uma maneira sexual ou não. Por que aquilo tem que ser um xingamento? Por que aquilo tem que me ofender? Se for verdade, não precisa ofender. Se for mentira, também não tem o porquê ofender. E o porquê que ofende? Porque o nosso orgulho e da nossa vaidade. Porque eu não gosto de ver ninguém falando algo sobre mim, ou sobre alguém que eu gosto. Seja isso mentira, seja isso verdade.
Então é por isso que essas ofensas, elas ainda causam essas brigas, elas ainda causam esses duelos no dia atual. E ele tem uma frase que ele fala o seguinte, que é frase de Bultão. A ofensa é uma brasa que você atira na pessoa para queimá-la. A ofensa é um fogo que você tem na mão e que quer queimar alguma pessoa. Em alguns casos, você atinge o seu objetivo, que é deixar o próximo ofendido, que é deixar o próximo queimado. Mas em 100% dos casos, você acaba tendo a sua mão queimada. Então, quando eu pego aquele carvão em brasa para jogar alguém, eu posso não acertar, mas com certeza minha mão vai queimar. Quando eu parto para essa ofensa, a pessoa pode ou não receber essa ofensa, mas aquilo partiu de mim. Aquela maldade partiu de mim. E é isso que eu preciso começar a repensar. É isso que eu preciso começar a repensar no meu modo de ver as situações. Então, que nós não nos impacetemos quando somos incomodados, que não se perturbem quando são incompreendidos, que não se queixam quando são prejudicados. Verdadeira coragem é aquela de que o Cristo nos deu o exemplo. Que onde a gente pode extrair esse exemplo? Lá na questão 887 do Livro dos Espíritos, onde Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? E olha a resposta, que tão lógica que parece. Certo, ninguém pode voltar a seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim prossegue se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se procura tomar vingança. Então, quando aquela pessoa que não me quer bem, que vive tentando me ofender, que vive me xingando, que vive me maltratando, eu paro de me ofender com aquilo, eu paro de responder e eu não preciso viver de mãos dadas com ela, não preciso viver abraçado com ela, mas de fato emanar bons pensamentos, de fato perdoar, de fato envolver aquela pessoa em oração, como aconteceu naquele caso da casa espírita. Mas será que o outro também não começa a receber isso e começa a perceber que eu tento tanto machucar, eu tento tanto ofender e não consigo? Acho que eu vou deixar para lá, eu vou partir para outro. Eu vou tentar viver um pouco mais a minha vida. E é nisso que Jesus... será que Jesus nunca foi ofendido? Será que naquela última passagem que ele passou por aqui, será que ninguém conseguiu machucá-lo? Será que ninguém conseguiu ofendê-lo? Ofendê-lo com certeza que não, porque já é um espírito perfeito. Mas machucar o corpo? Com certeza que sim. Como que ele veio a óbito? Como que ele veio no seu desencarne? Crucificado entre dois ladrões. E ainda assim pede ao Pai perdão. Eles não sabem o que fazem. Será que a gente também consegue pensar dessa forma? Talvez não no momento de tanta angústia, mas será que à noite, quando a gente chega em casa para refletir e começa a tentar entender a vida que o outro teve, qual que é a situação que o outro está, e assim como nós, qual que é a situação que nós estamos, mas nós podemos pensar naquilo que nós fazemos, ao passo que a gente não consegue refletir em qual caminho que o nosso irmão está. Basta simplesmente a gente ter um pouco mais de empatia, um pouco mais de amor e continuar a nossa jornada. Então era isso que a gente tinha para passar essa noite. De fato, aqueles duelos como a gente conhecia, eles acabaram. Pelo menos aqui no nosso entorno, a gente não vê mais. Mas ainda continuam tantos outros, e talvez bem piores. Porque o machucar fisicamente é uma coisa, mas e o machucar moral? Que consequência que aquilo pode levar? Consequência que aquela pessoa pode receber? Como que ela pode continuar a jornada dela depois de uma frase, depois de um ato? Então pensemos um pouquinho. E aquele ensinamento máximo de Jesus. Fazei ao próximo exatamente o que você quer que ele faça para você. E daí a gente nunca vai errar. Isso é uma máxima e não tem como... Se a partir do momento que eu começar a agir como eu quero que ajam comigo, ninguém se age com maldade. Então eu paro de errar. É fácil? Não. Mas eu preciso, pelo menos, começar a tentar.
E daí talvez eu consiga, daqui a algumas encarnações, ser um pouquinho melhor. Né? Então é isso que a gente tem para passar essa noite. Continuando os trabalhos, alguém vai querer tomar passe individual? Ô Fábio, faz um agradecimento para os internautas, que tem internauta online, viu? É verdade, eu tinha esquecido. A gente agora está passando as exposições online e ao vivo, né, através do Facebook do Pátria e do Facebook da rádio. Não, está no meu Facebook e no Facebook da rádio. Do Pátria eu não estou conseguindo. Então, é no Facebook da rádio comunitária aqui do bairro e eu estou vendo aqui um amigo lá de Valinhos. Então, obrigado aí pela audiência fora também. Né? Então, alguém vai querer tomar passe, a gente vai para o passe coletivo. Pode ser? Então, novamente nesse momento, né, não é porque os passes individuais não foram aplicados que a gente não recebe esses mesmos fluidos que advêm do alto. Né? A partir do momento em que eu me predisponho a vir a casa, a estudar um pouquinho mais sobre o Evangelho, que eu aqui adentro, a espiritualidade já nos abraça, já nos rodeia, já emana esses fluidos que advêm do alto. E que esses mesmos fluidos, Pai, possam atingir aos nossos companheiros que aqui não estão, estejam eles assistindo de suas casas, de modo online, seja aqueles que ainda estão no trabalho, que estão na escola, que estão acamados, que todos possam receber esses mesmos fluidos magnéticos e, quem sabe assim, Pai, aliviando um pouquinho mais o seu sofrimento e, se for possível e necessário, a cura, seja ela do corpo, mas principalmente aquela cura moral, aquela cura do espírito. Mestre Jesus, pedis que ainda somos, pedimos as nossas bênçãos sobre essa casa, sobre os seus trabalhadores, sobre os seus frequentadores, que eles possam, no retorno aos seus lares, sair daqui um pouquinho melhor do que quando aqui nós chegamos. Mestre Jesus, pedimos mais uma vez as vossas bênçãos e a vossa proteção, e bem como a vossa permissão para finalizarmos os estudos dessa noite. Se conosco, e que assim seja. Encerra aí o vivo. Encerra.